Anunciamos o senhor Eduardo de Oliveira, superintendente de operações do CIE, para fazer a apresentação da palestrante. Muito bom dia a todos. Então, é com enorme prazer que hoje, recebemos a professora Letícia Bechara para esse nosso primeiro encontro do ano, encontro de educadores, hoje na nossa 38ª edição, que consideramos uma verdadeira aula magna, uma abertura assim fantástica, onde teremos a oportunidade de discorrer sobre aqui os segredo é bom, né? Saber sobre segredos, quem que não gosta? Segredos da aprendizagem, né? Na realidade, esse é um assunto fascinante, um tema atual. Hoje em dia, temos mais diversas mídias, a questão das mídias eletrônicas, a cada dia se nos apresenta uma novidade, os magos da indústria eletrônica vêm com uma novidade diferente, segredos, por falar em segredos tecnológicos, enquanto aqui estamos, ou quando há pouco dormíamos, nossos colegas asiáticos trabalhavam freneticamente descobrindo novidades tecnológicas que vão ser nos apresentadas brevemente, estarão aí para utilizarmos. Então, essas questões de novidades tecnológicas, redes sociais, como lidar com isso? É muito difícil, questões que nós ainda, honestamente, sinceramente, temos que aprender, não é? Mas, obviamente, o objetivo aqui, meu, é apresentar o currículo da ilustre conferencista de hoje, a professora Letícia Bechara, que em seguida apresentarei. A professora tem como atuação profissional a coordenação das ações da campanha do vestibular da Trevisan Escola de Negócios, desde março de 2008, sendo responsável pelo relacionamento com os colégios de ensino médio, fazendo palestras para orientar alunos a partir do 9º ano na escolha da carreira. Em 2009, mais de 80 colégios foram visitados e participaram dessas palestras e atividades. Em 2010, o trabalho de palestras foi estendido para pais e professores, sendo que mais de 100 colégios foram visitados em 2011 e 2012. Ela também organizou e foi palestrante do workshop Trevisan de Desenvolvimento e Aprendizagem, que iniciou-se em julho de 2010 e já está na sua 6ª edição. Formada e pós-graduada, formada pela faculdade UMESP, que está formada em administradora pela Faculdade Senador Flack em 2009, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Marketing de Serviço em 2011, mestre em Educação pela UMESP em 2009 e pedagoga pela Universidade Metodista de São Paulo em 2005. Mas, na realidade, repetindo, é um enorme prazer em tê-la aqui. O CIE, todos sabem, é uma casa que, desde há 49 anos, tem como missão ajudar os jovens nessa difícil missão da inclusão no mercado de trabalho. É a Casa do Jovem. O nosso objetivo aqui é a inclusão do jovem, seja através dos programas de estágio, como pudemos ver no nosso vídeo, através dos programas de aprendizagem. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e a nossa missão se complementa através desses seminários, dessas palestras, que hoje
repito, será abrilhantada pela professora Letícia, a quem eu tenho a honra e o grande prazer de passar a palavra, que estamos ávidos para ouvir. Então, muito obrigado pela presença de todos e pela professora. Bom dia a todos. É uma oportunidade para mim muito importante estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, das coisas que eu tenho aprendido nos últimos 5 anos. A minha história com a educação, ela começou há muito tempo atrás, quando eu estava no ensino médio. Naquela época, a minha mãe disse para mim: filha, faz magistério. Quem fez magistério aqui? Deixa eu ver. Nem tem mais quase esse curso. E eu falei: mãe, mas eu não quero ser professora. Ela disse: não, filha, faz magistério, porque se um dia você quiser dar aula, você já tem o seu certificado. E eu fui fazer magistério, mas com a certeza de que jamais seria professora. Queria fazer medicina, queria fazer outras coisas. Terminei o magistério e fui fazer faculdade de psicologia. Eu achava que podia entender o mundo e as pessoas. Eu fui fazer o primeiro semestre de psicologia e me deparei logo com aqueles ratinhos do laboratório. Tive certeza que não queria mais fazer psicologia. Não, essa coisa de ficar ouvindo as pessoas falando, eu gosto de falar, não vai dar certo, não é isso que eu quero. Eu tinha 19 anos, então a minha mãe falou: acho melhor você dar um tempo, quem sabe você faz uma viagem, vai melhorar o seu inglês. E eu fiquei fora 7 meses. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer administração, porque achava bonito ir trabalhar nas empresas, assim, achava elegante as moças, e eu fui fazer administração de empresa. Dava aula de inglês, fiz administração. Nesse período me casei, tive meus filhos, e depois de 7 anos trabalhando como professora de inglês, resolvi ir ser professora na escola. Achava que ser professora era muito bom, tinha férias 2 vezes por ano. Gente, só os magistrados brasileiros é que tem férias 2 vezes por ano. O professor também tem. Falei: emenda todos os feriados. Deve ser muito bom. Trabalha só meio período. Eu achava que é isso, só dar aula, né? E aí eu fui dar aula. Fui na escola que os meus filhos estudavam, conversei com o diretor e tive uma oportunidade para trabalhar numa sala de jardim com 5 alunos. Nem existe mais isso, mas tinha 5 naquela época. A gente está começando, você também, para o jardim. E eu fui para o jardim. Quando eu dei aula primeiro ano, pensei: nossa, bem que minha mãe tinha razão, gostei de ser professora. Legal isso, vou fazer pedagogia. E aí fiz o curso de pedagogia, dei aula para a 3ª, 4ª série. Aí, depois as salas foram ficando maiores, né? 35 alunos. Aí eu pensei: nossa, mas será que eu vou aguentar dar aula para o resto da vida dessas crianças qualquer dia, né? Pode acontecer alguma coisa. Melhor eu acho que vou dar aula para adulto. Adulto deve ser mais fácil. Vou fazer mestrado. E aí fui fazer mestrado em educação, para trabalhar em faculdade. No meio do mestrado, fui convidada para trabalhar na Trevisan, mas na época não era para dar aula, porque a Trevisan só tem cursos na área de negócios, não tem pedagogia. Falei: você vem aqui, você conhece os colégios e tal, e você vai cuidar dessa área. Aí eu fui, terminei o mestrado e pensei: nossa, isso que eu faço é marketing, né? Então eu vou estudar marketing. Eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Aí você pensa: nossa, mas tudo isso... Bom, gente, esses últimos 6, 7 anos em que eu realmente estive envolvida com a educação foram os anos em que eu mais aprendi as coisas. E aí, quanto mais eu aprendo, mais eu quero saber, mais eu quero ler, e as coisas parecem que vão caindo assim no meu colo, os livros vão aparecendo, as reportagens, e eu fico doida para descobrir o segredo. Um segredo que me resolvesse os problemas. Eu pensava: como é que eu faço essas crianças ficar quietas? Não prestam atenção em mim. E aí, era isso que me motivava. Eu pensava: tem que ter alguma fórmula, alguma coisa mágica, será? Não tem mágica. E bem, eu gostaria de conhecer todos os segredos para contá-los todos para vocês. Eu não conheço todos. Mas, conforme eu fui lendo, e vocês depois vão ter acesso às bibliografias, algumas dicas que me ajudaram muito a pensar sobre essa relação entre os professores, a educação, a aprendizagem, os alunos. Hoje nós temos diferentes tipos de alunos, a gente tem desde a educação infantil até na faculdade, a gente vê como eles estão vindo para as escolas tão diferentes, cada dia mais diferentes, mais interligados com tudo. Aí você pensa: o que há de ser das escolas, desses espaços educativos? E é sobre isso que eu quero conversar então um pouquinho com vocês. Quem são os atores da educação?
Quem são as pessoas envolvidas? A gente pode dizer que simplesmente são os professores que estão lá formalmente naquele horário das 7 da manhã ao meio-dia ou das 19 às 22h40? São eles os únicos professores? Como é que se dá essa relação de aprendizado? Quem são esses atores? Somos todos nós. Eu, ao mesmo tempo, aprendo no meu ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, sou professora dos meus filhos, porque eles aprendem comigo. Quando eu estou dentro do ambiente educacional, também tenho um papel a exercer. Como professor, essa é uma das minhas funções. Então, nesse contexto, eu gostei muito dessa frase, que diz o seguinte: os alunos e os professores, eles são diferentes, porque eles têm expectativas diferentes de como será. Então, o professor chega todo animado para dar a sua aula, e o aluno pensa, por que o professor não faltou hoje, não ficou doente? E você está lá, com a sua aula pronta, pensando nisso. Você veio para dar aula e o cara queria que você estivesse doente. Então, a expectativa dele é passar logo de ano, é tirar logo a nota. O que eu preciso fazer? Então, começa com as expectativas. Que tipo de expectativa vocês chegaram aqui quando vieram assistir essa palestra? O título, com certeza, sugeriu várias coisas. Segredo, quem vai me contar? Desperta curiosidade. Você chegou aqui com uma expectativa. Eu também tenho uma expectativa de como vai ser a palestra. Será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Será que eu vou me lembrar de tudo? Eu também tenho uma expectativa. Será que as pessoas vão interagir à medida que eu for falando? Então, a gente tem essa expectativa em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa vida, em relação às pessoas. E elas são diferentes. O primeiro passo é deixar claro quais são as nossas expectativas. Quando eu entro na sala de aula, quais são as expectativas? O que eu pretendo com vocês esse ano? Quais são as expectativas do professor em realizar seu trabalho? Quais são as dos alunos? Você já parou para perguntar? O que você espera desse ano? Eu só passar de ano, professor. Passar de ano está ótimo. Aliás, tem aluno, gente, inclusive a gente recebe e-mail. Quanto custa um diploma? A pessoa tem a cara de pau de mandar por e-mail. Se você quiser, a gente conversa sigilosamente, mas eu preciso de um certificado de conclusão. Como assim? Custa a sua presença aqui, custa a mensalidade, custa você vir estudar. Então, que expectativa que tem em relação a aprender? São muitas. Pensando nisso, o que a gente tem hoje no contexto da sala de aula? Carteiras? Luzes. A gente tem livros? Temos livros. E a gente tem a tecnologia envolvendo tudo isso? E um grande desafio hoje é o uso da tecnologia na sala de aula. Essa é uma das coisas que a gente mais vê. Artigos, posições, pessoas que são a favor, pessoas que são contra, professores que relutam de usar. E, afinal de contas, o Google está aí para responder as perguntas, para que eu preciso... Então, a tecnologia hoje é o grande desafio da educação. Como usá-la? Como tornar os benefícios que ela traz para a gente? Eu tive uma experiência lá na Trevisan, eu cuido dessa parte de relacionamento, e também fico lá quando os alunos vêm fazer a matrícula, faço essa assistência para o aluno se tem alguma dúvida e tal. Recebemos uma aluna, a gente tem um curso para alunos que já são formados, eles vão fazer a segunda graduação. E a aluna tinha entre, eu imagino, uns 28, 30 anos. Veio na hora do almoço com a filhinha de 2 anos. Maria, chamava a menina. Ela chegou assim, no balcão, e enquanto ela tirava assim, os documentos para fazer matrícula, a menina já tinha escalado o sofá da recepção assim, umas 2 vezes. E a moça ficou pensando assim, faço a matrícula ou seguro a minha filha? Naquela dúvida, eu me levantei, vamos atender bem o cliente. Pois não, vem aqui, Maria. Como ela chama? Maria? Vem aqui, a tia vai te mostrar uma coisinha, deixa a mamãe fazer a matrícula, né? Daí a mamãe foi lá, tirando os documentos para assinar. Eu levei a Maria até onde eu sentava, ela pegou meu celular e fez assim. Ai, da mamãe, igual o da mamãe. Eu falei, é igual, esse não é o da mamãe, esse é meu. Aí ela já começou, 2 anos, a apertar os botãozinhos e fez assim para desligar. Ela quase que pediu a minha senha, né? Eu falei, calma, tá, calma. Ela subiu e desceu, ela falava para mim, Xoginha, Xoginha. E ela escalava, descia, abria a gaveta, queria grampear. Eu, não, cuidado com o grampo, eu quero beber água, eu quero comer. Gente, tão rápido. Eu fiquei pensando, quem é a professora dessa criança? É a mãe. Ela já está na escolinha. Eu falei, gente, quantas criancinhas dessas tem na sala de aula, será? Né? 2 anos. Ela é meio ativa. Eu pensei, ela é super ativa, a senhora não descobriu ainda, né? Porque a senhora não fica com ela. A moça ficou lá uns 30 minutos. E a Maria já queria até subir na mesa do diretor. Eu, não, na mesa do diretor, não, venha para cá. E eu fiquei pensando, como é que eles têm essa facilidade
E o Eduardo comentou isso, essa tecnologia toda à disposição e os educadores se sentem pressionados a utilizar toda a tecnologia, mas como fazer isso? Olha que interessante, saiu na revista Veja no começo do ano. Essa pesquisadora do Reino Unido pesquisa o efeito da tecnologia na formação de crianças e adolescentes. E ela diz o seguinte, atualmente os alunos gastam o triplo do tempo na frente de uma tela em comparação com o que dedicam ao livro. Alguma dúvida disso? Nenhuma, né? Livro é chato. Não concordo com especialistas que sugerem distribuir tablets aos alunos. Isso não resolve. A única maneira de prender a atenção das crianças nos dias de hoje é ter professores inspiradores. A tecnologia é fundamental e excitante, mas sozinha não identifica nem desenvolve talentos. Então, nós estamos falando que são as pessoas, eu acredito nisso, que fazem a diferença, que têm essa percepção de toda a potencialidade que está por trás daquele aluno. É o professor que consegue identificar o que tem por trás daquele aluno, daquele comportamento, o que está acontecendo. Então, simplesmente sair dando tablet para todo mundo? Não. Tem um outro pesquisador, aliás, um grande educador, vocês já devem ter ouvido falar, o Salman Khan, Khan Academy, o Chance do momento. Ele tem umas ideias maravilhosas para ensinar matemática em simples lições. Quem quiser conferir, né, coloca lá Khan Academy no Google, você vai ver lições de matemática das mais simples às mais complexas. Mas ele diz o seguinte, a tecnologia é ótima para você usar na sua casa, quando você está sozinho, aprender um novo conceito. Mas na escola, as pessoas precisam aprender a se relacionar com as pessoas. Não adianta nada eu ser um gênio, mas eu não consigo estabelecer uma conversa com o outro, explicar o que eu quero. Eu só consigo fazer isso através do uso da tecnologia, então não dá. A revista Você S.A., estava folheando ela essa semana ainda, também caiu assim no meu colo, sobre o uso da tecnologia. Essa pesquisadora, ela se chama Cherry Tuckle, é do MIT, lá dos Estados Unidos, ela escreveu um livro, Alone Together, quer dizer, juntos e, ao mesmo tempo, sozinhos. Porque esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros. Ela diz o seguinte, a era digital está criando pessoas com dificuldade de interação social, baixa capacidade de concentração para tarefas complexas, que eles fazem tudo superficialmente, não conseguem se aprofundar em nada. E ela disse, o smartphone se tornou uma forma de escapar de momentos chatos. Basta se conectar. Mas os momentos ruins fazem parte da vida e nos ajudam a assimilar as coisas importantes. Eles nos dão paciência e nos ensinam a lidar com as perdas. Um outro artigo dela que eu estava lendo, ela diz que se a pessoa hoje esquece o celular, fica louca, volta para casa, mas parece que não vive mais sem. Um vício. Um vício. Bom, eu tenho 2 filhos, a minha filha mais velha tem 19 anos, meu filho tem 13. A gente tem um combinado que na hora da refeição, os celulares não podem estar à mesa. Eles ficam distantes. O que é muito difícil para quem tem 19 anos. E tem um aplicativo chamado WhatsApp. Para quem conhece, o WhatsApp é tipo uma rede de mensagens, que você manda mensagens, mas você não manda só para uma pessoa, você tem grupos. Então, você tem grupos de mensagens. E aquilo é mais rápido do que a mensagem, porque ele é pela internet, 3G. Bom, o meu, raramente aparece uma outra mensagem, mas o da minha filha de 19 anos, vocês não têm noção. Aquele negócio fica no vibra, ele faz assim, 24 horas. Bom, mas aí o que acontece? Na hora da refeição, que é uma por dia, juntos, o jantar, tem que ficar longe. Aí ela diz assim, não vou olhar. Aí ela vira ele de cabeça para baixo. Só que o negócio fica lá, né? E aí, ela faz assim. Porque ela faz a seguinte conta. A minha mãe disse que não é para mexer, tá? A gente já sei, é combinado, tudo bem. Mas deixa eu ver quem... Se for importante, ela responde. Porque ela acha que vale a pena a briga comigo. Se não, ela deixa ficar lá. O negócio fica briga. Daí, às vezes, ela pega... Rapidinho. Marina! Não, mãe, era só por causa do trabalho que vai acontecer amanhã. Eu só estava confirmando que eu vou... Não, mas eu não vou mexer. Daí ela fica assim, distante. Mas é um vício tão grande e ele impacta muito nas relações entre as pessoas. Pensem,
Que tipo de relação nós estamos estabelecendo hoje com o uso da tecnologia? Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, no caso dos professores. Às vezes eu visito colégio em que o uso do celular é proibido. E a coordenadora, aqui é proibido usar, fica na mochila. Só que a mãe liga para a criatura. E quem ligou? Aí a escola recolhe o celular, deixa na sala do coordenador, e aí a mãe diz, não, mas fui eu que liguei. A própria mãe que ligou. Mas a senhora não sabe que não pode, se for urgente, acontecer alguma coisa grave, a senhora liga na escola, a gente chama o seu filho. Ah, não, eu só queria ver se está tudo bem. Então, só para ver se está tudo bem, eu liguei, ou mandei uma mensagem. Então, a tecnologia invadindo a nossa vida e a gente com essa dificuldade de lidar com isso. Eu separei um vídeo para vocês, eu gostei muito, que fala o que a gente tem feito com a tecnologia, como é que ela tem impactado os relacionamentos das pessoas. Eu vou passar para vocês darem uma olhadinha. O outro. O disconnect, isso.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง D-Tag เชื่อในความพอดี Então, esse acho que é o primeiro segredo. Ensinar como a tecnologia pode melhorar a nossa vida. Quem vai fazer isso? Os pais? Se eles tiverem essa noção, sim. E se eles não tiverem? Somos nós, os educadores, que vão discutir esse uso, a forma com que ele será usado, para que ele será usado, como ele melhora a vida das pessoas. Então, esse é um dilema que está posto do uso da tecnologia para nós, que somos os educadores. Agora, pensando no processo de aprendizagem como um todo. Como é que acontece? Como ele funciona? Então, a gente nasce para aprender. Já ouviu alguma criança que diz assim, eu não quero ir para a escola aprender alguma coisa nova? Até tem aquelas que não querem ir, né? Mas ele, no começo da vida escolar dele, ele tem aquele prazer da descoberta, das letrinhas, das cores, tem a professora, tudo isso, porque a gente nasce para aprender. E esse desejo, ele é meio que biológico. Se um bebê não aprender a sugar, a engatinhar, como que ele vai se desenvolver? Então, a gente tem inerente em nós esse desejo de aprender. Claro que, conforme vai passando o tempo, a gente tem o desejo de aprender só as coisas que a gente quer. Ah, mas isso é chato, eu não vou precisar disso, mas precisa, tem que estudar. Mas esse processo de aprendizagem, ele é um processo natural. Essa é a forma com que a gente aprende. A gente vai percebendo as coisas. Então, como é que você aprende a fazer uma receita de bolo? Ah, alguém me falou, dá aquela dica especial. Então, é a forma natural, todo mundo quer aprender alguma coisa nova. E a outra é a forma da escolarização, quando a gente coloca dentro de um ambiente, uma sala de aula, com horário, com sinal, com professor. A gente chama isso de escolarização formal, que usa, inclusive, a tecnologia. Todas as pessoas, ele diz, os líderes, os pais, os professores, eles têm esse papel importante de tornar consciente o processo natural. A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Então, como é que é tornar isso? Devemos manter vivo esse processo natural.
e deixar que isso nos leve através da vida. Então, esse desejo de aprender, a gente deve despertar nas pessoas ao nosso redor. O que a gente pode aprender de novo hoje? Quais são as coisas que a gente pode aprender? Todas as pessoas querem e podem aprender, mas existem alguns tipos de aluno. Vamos ver se você consegue identificar. Tem alunos que são prisioneiros. Estão ali porque estão forçados. Acredito que aqui não tem nenhum prisioneiro, porque isso aqui é um evento livre, gratuito, aberto. Vem quem quer, se inscreve, se não quiser não vem mais. Então, acredito que neste momento não temos prisioneiros. Mas na sua sala de aula, ou você como aluno às vezes se sente prisioneiro. Está lá porque precisa responder chamada, o professor vai fazer. É aquele professor que faz a chamada no último minuto de aula, às vezes você fica com raiva, mas você está lá. Você se sente um prisioneiro, mas está lá. Outros são turistas. Estão ali porque é melhor do que ter que trabalhar para valer. Então, vamos dizer assim, se você não for para a escola, vai ter que trabalhar. Essa ameaça. E aí o rapaz, tá bom, eu vou. Vou estudar. Prefiro estudar do que trabalhar. Então, ele vai, mas ele é um turista. E alguns são os alunos, que desejam estar ali e estão prontos para aprender. Bom, creio eu que numa sala de aula você vai ter aí, no máximo, uns 30%, 40% que realmente estão ali para aprender. Os outros você pode dividir em qual dessas categorias você quiser. Mas eles estão lá. Lembra que a gente falou das expectativas? Então, reconhecer que alguns estão ali como prisioneiros, outros estão como turistas e outros são alunos de verdade, já é o primeiro passo para identificar isso daí. Quais são algumas dicas? Primeiro, o ambiente. Preste atenção, como é que a sala de aula está? Como é que está o ambiente em que está acontecendo esse momento de aprendizagem? É um lugar em que pode ter aula? A gente está assistindo aí os problemas das chuvas, de falta de água, de excesso de água. Como que as crianças vão se concentrar para estudar? O ambiente não está favorecendo isso? Depois, olhar nos olhos das pessoas. Ter esse momento de conexão com eles. Você consegue perceber muitas coisas quando realmente olha para as pessoas, se elas estão interessadas ou não. Fazer perguntas. O que você acha disso? É difícil porque a gente tem uma tendência natural de dar as respostas. É um processo assim, se ele está me perguntando, eu já vou responder. É um exercício que nós, os adultos, temos que fazer. Quando meu filho tinha uns 4, 5 anos, a gente foi uma vez no Habib's, passou no drive-thru e tinha uma moto. E ele falou, mãe, como o motoqueiro vai levar as esfirras? Aí eu fiquei pensando, é mesmo? Como o motoqueiro vai... Eu já queria dar a resposta. Eu perguntei, como você acha que o motoqueiro vai levar? Aí ele ficou observando. Ele tem uma mochila. Será que ele vai pôr a caixa das esfirras dentro da mochila? Falei, já pensou, às vezes ficavam escorregar, né? Aí a gente ficou olhando. Aí o rapaz tirou a mochila das costas, pegou a caixinha e tchuf, jogou dentro da... Viu? E colocou na mochila. Experimente devolver as perguntas que eles fazem. Você vai ver cada ideia interessante. O meu sobrinho, uma vez, ficou olhando. A gente estava fazendo uma viagem com o GPS. E ele ficou olhando assim. Como que a GPS sabe onde a gente está indo? Porque ela falava, vira direita, vira esquerda. Como é que ela sabe? Aí eu fiz, como você acha? Aí ele ficou olhando assim, né? Tinha uns 7 para 8 anos. É por causa do fio. Ele viu o carregador de bateria. É por causa do fio, ele achou. Falei, é. Aí uma hora estava sem o fio, porque estava carregado na bateria. Eu falei, e agora? Aí ele ficou encarando e ela continuava. Vira à esquerda, vira. Aí ele olhou. Acho que ela é uma psicopata. Aí eu falei, nossa, que ela adivinha onde é que a gente está indo. Como é que pode? Então, na cabeça deles, eles vão formulando coisas para dar explicação. E a gente já tende a dizer o quê? Já tende a dar a nossa resposta. É isso. É aquilo. É assim. Você não sabe. Eu que sei. Então, se a gente fizer as perguntas, pode ser uma boa dica. Concentre-se quando as pessoas estão falando, quando elas estão agindo, quando elas estão interagindo. Já parou para observar? A gente não tem mais essa paciência que ela falou. A gente perde a paciência, logo a gente desliga e começa a ver se tem alguma coisa nova, alguma mensagem, entra nas redes sociais. Já não tem mais paciência para observar muito as pessoas, mas isso é importante. Ele disse o seguinte, nós aprendemos através das nossas relações. E a nossa qualidade de vida depende desses relacionamentos. Que tipo de relacionamentos eu estou estabelecendo com aquelas pessoas ao meu redor?
Quando eu consigo estabelecer vínculos pessoal, permanente e profundamente, eu melhoro à medida que eu vou compartilhando histórias. Então, quanto mais eu crio vínculos com as pessoas, mais chance eu tenho de impactar a vida delas. Então, quando a gente está perto de pessoas e a gente quer compartilhar as nossas experiências, a gente pode impactar a vida delas. Pense em uma coisa. Se você diz assim, eu vivi isso, eu estabeleço um vínculo. Sempre que eu digo o que aconteceu. Então, eu disse, eu fui professora, eu estabeleço um vínculo com os professores. Mas eu também fui aluna, eu também estabeleço um vínculo com os alunos. E eu me identifico com eles. Eles têm mais chances de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Apresente sempre os fatos, porque os fatos são importantes. Mesmo que sejam só informações. A gente viu várias informações aqui sobre o CIE. Tem gente que pode dizer, nossa, eu nem sabia que o CIE fazia tudo isso. Então, apresente as informações. Quais são as informações? O que será estudado? Como? Importante. Como que eu vou guardar os fatos mais importantes para a gente lembrar? E exemplos. Use exemplos pessoais. Vocês foram contando várias historinhas relacionadas com os conceitos sobre o uso da tecnologia, sobre o uso de aprender, sobre fazer perguntas. Quando eu faço isso, eu dou exemplos de como vocês podem fazer também, pensando na vida que vocês têm, nas experiências. Eu digo assim, olha, a minha mãe foi professora, a minha irmã foi professora, a minha avó foi professora, essa é a minha família, esses são os meus filhos. Aí você estabelece um vínculo comigo. Você fala, nossa, olha que legal, nossa, essa é a minha Marina, que não desliga do celular 24 horas. Ele diz o seguinte, essa frase, ensinamos o que sabemos e multiplicamos o que somos. Então, não adianta nada quando eu estou lá de professor e peço, por favor, desliguem o celular, só que o meu toca. E o meu eu posso atender, vocês não podem. Eu, inclusive, desliguei o meu, porque eu não quero nem que ele vibre, que vai que... Não adianta nada. Então, não adianta eu dizer coisas. Eu instituí que agora todo mundo tinha que arrumar a cama na minha casa, que eu li um livro que arrumar a cama ajuda as crianças a crescerem melhor. Então, só que eu também tenho que arrumar a minha. Aí eu pensei, eu também vou arrumar, porque, é só a gente que tem que arrumar? E você, não precisa? Não, precisa também. Então, eu preciso fazer as coisas que eu estou dizendo. Vocês precisam ler. Professor, quantos livros você leu? Então, ele leu nenhum. Então, como é que você espera que os seus alunos leiam? Então, percebe que a gente vai ensinar aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente acredita. Se a gente não acredita, aí fica difícil de passar o nosso aprendizado. Nós aprendemos também de formas diferentes. E você recebeu uma folha agora, eu vi que algumas pessoas já até responderam. Tudo bem, nós vamos ter um tempinho para você que você já respondeu, mas agora você volte lá nas suas perguntas. Nós aprendemos de forma diferente. Então, algumas pessoas são visuais, elas aprendem por ver as coisas, outras são auditivas e outros são sinestésicos. Então, você vai ter aí uns minutinhos, é só você escolher letra A, B ou C, aquela que fala mais forte para você. Às vezes, você vai ficar em dúvida entre uma ou outra questão. Esse teste que vocês estão fazendo, ele está bem resumido, para a gente poder fazer aqui na palestra. Eu peguei só 10 perguntas, mas se você entrar na internet ou pesquisar qualquer lugar sobre estilos de aprendizagem, você vai poder fazer mais testes, até depois deixo o meu e-mail, tem outros tipos com mais perguntas e mais coisas, é só para a gente ter uma visão. Normalmente, a gente tem um lado mais preponderante de aprender. E aí a gente acha que todo mundo aprende como a gente. Eu sou uma pessoa extremamente visual, então quando eu faço uma apresentação, eu tenho que colocar os slides, eu tenho que colocar imagens. No meu trabalho eu tenho várias coisas coladas, assim, as minhas metas, as minhas visitas, o calendário, os próximos feriados, tudo assim, visual. E quando eu preciso lembrar uma coisa assim, eu não posso esquecer de nunca, eu risco na minha mão até, faço um xizinho assim, e escrevo a letra, quando é a coisa mais importante do mundo. Que a minha mãe, ela troca aliança de lugar, só que aí ela não lembra por que ela trocou. Eu troquei a aliança, mas o que eu tenho que lembrar? Eu esqueço. Então, sinais visuais. Faço o teste. Já responderam todo mundo? Não? Tem gente que está já quase pronto. Já fez. Tá, vou dar mais uns minutinhos para você fazer o teste. O que é uma pessoa sinestésica? Ela é uma pessoa que ela aprende com a ação das coisas. Ela precisa interagir com o conhecimento. São aqueles meninos que, quando você leva para o laboratório, diz assim, gente, não põe a mão, ele já está com o braço inteiro dentro do negócio.
é esse, o sinestésico é esse. Ele vai encostar em tudo. Ou é aquele que, deixa eu ver seu celular, você empresta para ele, aí ele já vai ver qual jogo você baixou. Você não pôs, mas o que você está fazendo? Estou vendo, com as mãos. Esse é o sinestésico. A pessoa que vai sempre interagir com o conhecimento, falando, fazendo, sempre isso. Na sala de aula é aqueles que falam junto com você. Aí quando você pergunta, dá para parar de falar? Ele fala assim, não, mas é da matéria, professor. Eu sei. É esse mesmo, é o sinestésico, fala junto com a gente. Esse é o sinestésico, tá bom? Auditivo é aquele aluno que faz assim, o professor quer falar. Só tem 2 na sala desse, mas tem. Você percebe que, às vezes, o cara fica lá, se esforça para o pessoal. Esse é o auditivo, aprende de ouvir. O visual é aquele que quer copiar tudo que você está falando. Posso tirar uma foto, professor da lousa? Senão eu não vou esquecer alguma coisa. Esse é o visual, ele precisa ver as coisas. Tá bom? Então, você vai fazer o teste e vai contar quantas letras A, quantas letras B e quantas letras C você respondeu. Como eu disse, normalmente a gente está entre 1 ou 2 estilos, mas tem um que é um pouquinho, se sobressai um pouquinho mais. Se você marcou mais letra A no seu teste, você é uma pessoa mais visual. Se você marcou mais letra B, você é uma pessoa mais auditiva. E se você marcou mais a letra C, você é tátil, cinético, isso é, interagir com o conhecimento. O que isso é importante? Primeiro, para você saber como é que você aprende, que tipo de lições você prepara, ou que tipo de coisas você espera que o professor faça na sala de aula. Se você é visual, você quer uma apresentação de PowerPoint, você quer um vídeo, você quer a lousa cheia de coisa, porque você precisa ver as coisas. Se você é auditivo, você é aquele que nem pega no lápis, fica só, estou prestando atenção, quero só ouvir, não anota nada. E se você é tátil cinético, é aquele que vai ficar conversando do lado, vai anotar alguma coisa, vai pegar uma bibliografia, vai pedir para ver de novo. Isso é que vai acontecer, tá bom? Aí as dicas. Como você organiza a sua aula, as suas coisas, se você é uma pessoa visual? Se eu deu lá, letra A mais. Você precisa sempre de utilizar gráficos, imagens. Você presta atenção no que o professor está escrevendo, você vê o livro, você se concentra naquilo, coloca vídeos, faz uso de mapas mentais, tanto na sua vida pessoal como profissional. Não sei se vocês já ouviram falar o que é um mapa mental. O mapa mental ele é uma ferramenta utilizada para várias coisas, para organizar, para estudar. Ele coloca numa única imagem, numa única página, tudo o que você precisa saber. No caso, para que eu uso o mapa? Posso usar para projeto, para reunião, para escrever, para casa, para organizar, para aprender uma coisa nova, para ensinar planejamento, tudo isso. Você trabalha um conteúdo de biologia com os seus alunos. Você pode pedir para eles fazerem um mapa mental daquele assunto. Aqui, o que é a coisa mais importante que a gente está estudando sobre a célula? Tudo bem, unicelular, pluricelular, aí ele faz um mapa. Você pediu para eles lerem um livro. Em vez de pedir um resumo, pede um mapa. Qual que é o tema do livro? E ele sempre está associado com imagens. Porque você usa os 2 lados do cérebro, tanto da imagem como das palavras. Ele usa palavras-chave. E é como se você pudesse tirar uma foto. Então, o mapa mental é uma ferramenta muito interessante para usar, enquanto aluno, enquanto professor, para poder ter formas diferentes daquilo ficar claro para você, ficar guardado. Bom, se você se vê como uma pessoa auditiva, você é aquelas que gostam de ouvir, prestam atenção. Os auditivos preferem ouvir o professor falando. E também, quando eles vão estudar, são aquelas pessoas que gostam de ler em voz alta. Então, você pode dar essa dica para o seu aluno, se você percebe isso quando ele está em casa, leia o livro em voz alta, porque você vai ouvir a sua voz, não só ler. Você pode promover debates sobre o assunto, porque quanto mais ele ouvir sobre aquele assunto, melhor ele vai ficar. Hoje a gente tem aqueles sistemas de podcasts, né? Então, na internet você tem vários podcasts, que é os áudios com entrevistas, coisas interessantes para usar. Grave assuntos. Eu me lembro, eu punha um gravador assim, e punha a fita e deixava a matéria rodando, ficava lá, tempão, todo mundo estudando comigo. Desliga logo isso. Não, eu gostava de ficar ouvindo isso, me ajudava na hora de estudar. Então, os auditivos eles usam esse recurso e funciona muito bem. Bom, e os sinestésicos são aqueles, como a gente falou, que vão interagir, falar junto com a gente. Eles precisam se movimentar, então eles gostam das experiências. Sempre que você promover experiências, os sinestésicos são os que vão gostar mais do que está acontecendo. Para eles vai ficar mais claro aquilo lá.
incentivar grupos de estudo, produção de documentários, envolver eles com alguma coisa. Faça uma filmagem, tire uma foto, monte um painel. Sempre fazer uma associação de um assunto, daquele que ele está apresentando novo, com alguma coisa que ele já tenha guardado. Esse é o conceito de Piaget, né? Colocando uma coisa em cima da outra, um assunto desconhecido em cima de um conhecido. Você sempre vai buscando essa relação. Então, pense, que tipo de professor eu sou, que tipo de aluno que eu sou? Quando eu for preparar minha aula, quando eu for fazer o meu trabalho, eu levo essas coisas em consideração. Olha o que as pesquisas indicam. Apenas 20% dos alunos são auditivos. Lembra que eu falei? Se a classe tiver 20 alunos, só 4 vão pedir. O professor quer falar, os outros vão falar. Meninas são mais auditivas do que os meninos. 40% são sinestésicos. 40%. Quase metade. Vai falar junto, vai querer ir no banheiro milhões de vezes. Você acabou de sair. Aí ele levanta, ele senta, ele vai apontar o lápis, ele volta. 40% são sinestésicos. Os meninos aprendem melhor com métodos que requerem movimentos. Alguma dúvida? Uma bolinha de papel já é suficiente para jogar futebol na sala de aula, né? Então, porque os meninos precisam mesmo desse movimento. E 30% deles não têm uma preferência tão forte. O que significa? Quando você fez o teste, você percebeu, às vezes, que você também está entre 2 ou 3 estilos, até os 3. Um mais forte, o outro menos. Então, a gente precisa, sempre que for apresentar esse conteúdo para o aluno, lembrar dos estilos. Como é que eles vão aprender? Preciso preparar um vídeo, preciso preparar uma música, preciso ler um texto, preciso montar um debate, porque aí eu alcanço todos os tipos de aprendizagem. Quando eu tenho essa consciência de que eles aprendem de forma diferente, eu ensino também, utilizando essas formas, e aí o meu ensino é muito mais efetivo. O aprendizado também é uma experiência emocional. Então, é um conjunto de coisas. Além de emocional, ele é uma experiência intelectual. O que a gente já descobriu sobre a emoção e o impacto dela hoje nas salas de aula, no nosso aprendizado? Quem lembra de Augusto Cury? Esse livro saiu já faz quase uns 10, 15 anos. Me lembro, foi um dos primeiros livros do Augusto Cury, falava Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E ele descreve algumas coisas sobre como é que as memórias ficam registradas na nossa mente. E ele diz, tudo o que acontece na nossa vida é registrado por esse fenômeno automático de registro. Só que as memórias, elas são apagadas. E elas só ficam aquelas lembranças que são realmente significativas. Ele diz, quanto mais emoção na lembrança, mais forte. E se eu perguntar aqui, quem lembra, vai lembrar de um professor que falou uma coisa para você há 30 anos atrás. Meu marido diz que ele tem 50. Ele lembra o primeiro dia que ele foi na escola. Ele não tinha ido para o prézinho, a mãe dele colocou ele na primeira série, 50 anos. E a professora mandou escrever abelha. Ele lembra até a palavra. E ele disse que ele nunca nem tinha visto uma palavra na frente. Que ele ficou tão nervoso quando ele pegou o lápis. Pensou, como eu vou escrever abelha? Eu nunca nem vi uma letra. O primeiro dia de aula de uma pessoa de 50 anos, ela lembra. Agora, o que aconteceu depois, ela não lembra. Que tipo de impressão nós estamos causando nos nossos alunos? Seremos aqueles professores, lembra, professor, aquele dia a gente fez tal coisa? Que tipo de lembrança, memória a gente vai criar? Ah, todas as aulas maravilhosas? Claro que não, isso é impossível. Mas que tipo de aula e experiência estou proporcionando para eles? Que tipo? Eles vão lembrar como de mim, das minhas aulas, que impacto que eu vou causar. Então, Augusto Cury diz que isso é a consciência de que podemos causar lembranças e que lembranças queremos causar nos alunos. É importante. Lembram da década de 90, muito forte, o Daniel Goleman, falando sobre a inteligência emocional. Ele dizia que 90% da diferença entre as pessoas que têm sucesso pessoal profissional, daquelas que são só médias, se deve a fatores relacionados ao comportamento, mais do que as habilidades da escola. Quem não conhece um cara que é engenheiro, formado não sei onde, com PhD não sei o quê, mas o cara é uma porta. Você fala, ai, gente, como é que pode? Ele até entra numa empresa, mas ele não fica lá. Porque o cara não tem habilidade, ou o cara grita, tem chilique. Quem é mais isso? Não domina as competências emocionais. Não tem isso. Quanto tempo a gente gasta para dizer isso? Para nossos filhos, para os nossos alunos, da importância das emoções. Estamos vivendo alguns momentos em que a gente vê a banalidade, né? Não gostei do que o professor falou, mato. Não gostei.
Ah, olhou para mim, não saiu. Outro dia eu vi isso. O rapaz convidou a professora para sair, a professora falou não, matou. Matou. Não fez a minha vontade, acabou. Não tem a menor tolerância. Não sabe ouvir um não, já perde completamente esse estribete. Quanto tempo a gente está gastando nisso aqui? Quais são algumas competências? Eu coloquei aqui algumas das competências emocionais. No livro ele detalha cada uma delas, que não é o objetivo nosso aqui, mas é lembrar e pensar sobre isso. Então, a percepção, como eu me percebo, controle, que é o que a gente vê, né? Está faltando. Motivação, a empatia e as práticas sociais. Então, dentro da inteligência emocional, quais são as coisas que eu tenho preparado ou como é que eu tenho ensinado essas competências para os outros? Que tipo de postura eu tenho diante das frustrações, que não são poucas, né, gente? Só de andar pela cidade hoje, o trânsito, a chuva, as pessoas intolerantes a qualquer coisinha. Então, está faltando isso. A inteligência emocional, desenvolver um pouquinho melhor isso. Eu também vi essa semana um artigo do Gustavo Yosp, saiu na Veja, também caiu assim, um pouquinho antes de vir para cá, e eu gostei muito do conceito que ele estava dizendo sobre a aprendizagem, como as coisas todas estão interligadas. Que a gente falou da emoção, das práticas cotidianas da sala de aula, e ele diz o seguinte: aprender uma coisa nova tem a ver com o ambiente, tem a ver com o tipo de informação que está chegando para mim, com a minha memória de longo prazo e com a minha memória operacional. Como que é isso? Então, ele diz assim, o que é a memória de longo prazo? É onde fica guardado as coisas lá atrás, que a gente aprendeu, mas que a gente não usa todo dia. Então, ela fica numa memória de longo prazo. Tipo a tabuada. Todo mundo aprendeu a tabuada. Se você precisar dela agora, você vai lembrar, tá, 2 vezes 4, tá, eu sei fazer. Mas você não fica pensando mais na tabuada, já passou. Então, ele diz que esse conhecimento está na sua memória de longo prazo. E ele diz que todo o processamento é na nossa memória operacional, que é o que está acontecendo agora. Então, conforme eu estou falando, você está processando as informações, estão vindo as informações do ambiente externo, e para você assimilar isso que eu estou falando, você está comparando com as informações que você tem na memória de longo prazo. Você pode estar dizendo assim, é mesmo, eu já li, já sei o que ela falou. Não, não tem nada a ver com o que ela falou. Você está comparando com aquilo. Se você for se apropriar disso, você vai ler mais, pegar mais informação, até ele virar uma memória de longo prazo, que aí vai ficar guardado lá para sempre. Como que vai ocorrer esse aprendizado? Então, quando a gente combina as informações vindas do ambiente e a memória, aí está acontecendo, que é o momento que nós estamos vivendo aqui. Então, o que vocês estão aprendendo de novo? Algumas dicas, eu falei e tal. Se não pensar mais nisso, vai embora daqui a um ano, nem vai lembrar que veio aqui no CIEA e teve uma palestra sobre isso. Que eu não trabalhei nem coloquei na minha memória de longo prazo. Quanto mais espaço livre a gente tem na memória de trabalho, melhor a nossa capacidade de aprendizado. Quer dizer, que se eu só fico no superficial, nada vai para a memória de longo prazo. Então, se não tem nada lá, quando eu preciso delas, elas não vêm. É um pouco do que a gente vê. O cara só estuda para passar na prova. Passou na prova, acabou. Aí chega daqui 6 meses, o professor, vocês lembram que esse conteúdo eu passei, o aluno... Eu não vi nada. Eu vim nesse dia, professor. Como? Vocês estudaram isso há 3 meses? Esqueceu, porque não foi para a memória de longo prazo. Ficou só na memória operacional, resolveu, acabou. Bom, a minha filha tem um perfil bem diferente de mim, né? Ela diz assim para mim, mãe, eu gosto da emoção do último minuto. Como é isso? Ela deixa para estudar no último dia. Um dia antes da prova. Bom, gente, com 19 eu não posso mais fazer nada, né? É a escolha dela. Aí ela deixa para pegar a matéria no site da faculdade no último dia, às 10 da noite. Aí o site deu pau, acho que todo mundo fez igual ela. Ela revoltada. Onde já se viu? O site a gente não consegue acessar a matéria da prova? Falei, claro, um dia antes. Você quer acessar e o problema é de quem mesmo da faculdade, não é seu, né, que não fez isso. Então ela falou, mas eu gosto de sentir aquela emoçãozinha. Eu falei assim, nossa... Aí a gente fez um combinado, porque não dá mais para se estressar com quem está na faculdade. Vamos fazer o seguinte? Eu pago a mensalidade para você. Se você ficar de DP, você paga. Como assim? Ué, como assim? Eu pago para você estudar, não pago? Paga. Então, se você ficar de DP, é porque você não estudou. Você deixou de emoção para a última hora. Então, está resolvido. Você estuda a hora que você quiser. Mas se ficar de DP, quanto é a DP? Ai, é caro, mãe, 199. Então, você vai pagar.
Como? Eu falei, você não trabalha? Mas o meu dinheiro, é engraçado, né? O dinheiro dela, ela não quer usar para pagar. Mas o meu pode usar para pagar. Que gracinha. Então, é isso. Eu mostrei isso. Aí chegamos num acordo. Então, ela ainda usa alguns artifícios, mas eu falo, está lendo o livro, está fazendo, não deixa tudo para a última hora. Mas essa é a estratégia que ela usa. Mas o que acontece? Esquece. Se a gente não cuidar, deixar nada no curto prazo, não vai lembrar mais. Olha como funciona o cérebro que ele colocou, que interessante. O cérebro, ele pensa o seguinte, eu só vou pensar, porque pensar gasta muita energia, viu? Se for estritamente necessário. Preciso pensar, tem que pensar dói, né? Aí ele diz assim, aí eu também só vou se eu acredito que eu vou ter uma recompensa. Vale nota? Eu vou fazer. Não vale nota? Eu não vou fazer. Então, o cérebro está lá, esperando a recompensa. Tem outro tipo de recompensa também, que é a dopamina. Quando você resolve uma situação, você tem aquela satisfação. Resolvi. E tem aquela inunda você de dopamina, vem a sensação de bem-estar. Então, o cérebro ele vai em busca desse tipo de recompensa. Então, ele sempre vai fazer a pergunta, será que vale a pena fazer? Eu não vou gastar minha energia nisso? Se a gente coloca uma questão difícil demais, ele fala, muito difícil. Desiste, nem começa a pensar. Se ela é fácil demais, fácil demais. Não causa interesse no aluno. E aí? E aí você tem que buscar o equilíbrio. Mas como? Como? Eu tenho que calibrar as minhas aulas, as minhas questões, para elas terem tudo isso. Algumas difíceis, porque afinal os alunos têm níveis diferentes. Algumas médias e algumas fáceis. Mas também não pode ser muito fácil e nem muito difícil. Senão eu lanço o desafio, ninguém quer fazer. Muito bem. Então, pensem comigo. Ter informações e dominar os fatos hoje, ele disse, é indispensável. Pode trocar o professor pelo Dr. Google? Não. Pergunta para o Google. O Google sabe tudo, né? Nem sempre, hein? Só porque está na internet, é verdade? Quem falou? Não sei. Onde estão as informações? Mas eu preciso de ajuda. Agora, se eu não dominar as informações básicas, eu não consigo ter um mínimo de raciocínio. Se você veio aqui e não tem nada a ver com a área de educação, para você é muito mais difícil de compreender os conceitos educacionais de relação à aprendizagem que estou falando. É a mesma coisa que eu ia assistir uma aula de mecânica. Eu não entendo nada. E de tecnologia, então, meu pai, ontem o moço falou assim para mim, que Windows que você está usando? Eu falei, moço, que palavra difícil. Eu não sei. Onde está escrito aqui? Que tela? Não tenho a menor ideia. Ele, então, bom, deve ser o 98. Eu falei, deve ser, não sei. Onde que é para clicar? É a única pergunta que eu faço. Onde que é para clicar? Daí eu clico, aí ele me ajudou, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não entendo do negócio. Se eu quiser entender de tecnologia, vou precisar começar com informações. Sem as informações básicas, eu não vou. Então, eu preciso começar a ler revistas de tecnologia, livros de tecnologia, estudar tecnologia. Eu tenho que me familiarizar com aquele conhecimento. É a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Que tipo de informação? Como eu estudo sobre aprendizagem, sobre neurociência, sobre as formas como a gente aprende, isso é mais familiar para mim. Sempre que eu pego um livro, eu leio mais rápido, eu leio a reportagem mais rápido, as coisas saltam aos meus olhos. Se eu vou discutir isso com outra pessoa, a pessoa fala, nunca ouvi falar isso. Não, mas você não viu? Já saiu um monte de revista, um monte de artigo. Por quê? Porque para mim é familiar. Agora, se eu não trago essas informações, não é familiar. Eu não tenho como fazer um diagnóstico, eu não tenho como exercer o meu pensamento, eu não sei nada sobre aquele assunto. Então, saber as informações é indispensável. Dicas para vocês. A chave para aprender não é no que está sendo ensinado, mas em quem está sendo ensinado e como está sendo ensinado. Se fosse assim, a gente punha um telão lá, com o Salman Khan dando aula de matemática para o mundo inteiro e todo mundo ia aprender matemática. Mas não é assim. Como que a gente vai aprender? Quem está ensinando? A maneira que... Isso que vai fazer a diferença nesse segredo. Outra coisa, o professor, o instrutor, ele precisa ser percebido como o instrutor, o professor. Eu sou o professor. Isso é uma dificuldade, porque às vezes não depende da nossa vontade. Agora, eu chego na escola e falo assim, os professores falam assim, bem que eu devia ter feito outra coisa na vida, resolvi ser professor. O cara já fala isso na sala dos professores. Aí chega na sala de aula, alguém diz assim, professor, estou pensando em fazer geografia. Ele fala, não faz isso não, meu filho. Faz isso não. Escolhe outra carreira para você.
Ô, mas você não é professor? Eu sou, mas se eu pudesse, tinha feito outra coisa. Você diz isso. Agora, vai num consultório médico, o médico diz assim para ele, então, sabe, na verdade eu queria ser engenheiro. Aí resolvi fazer medicina. Você fala, o quê? Vou embora, que eu vou deixar um médico me examinar que nem queria ser médico? Agora, tem professor que está dentro da sala de aula, não quer ser professor, não gosta e quer dar aula e quer ser respeitado. Aí fica difícil, né? Porque se ele não se percebe como professor, como é que ele vai chegar na sala de aula e dizer assim, eu sou professor? Porque a gente faz questão de falar da sua experiência, da minha formação. Sou administradora, fiz pedagogia, fiz mestrado em educação. Por quê? Porque vocês têm um mínimo assim, bom, se ela fez isso, ela deve saber do que ela está falando. Se eu falar assim, então, gente, fiz curso de culinária, vim aqui falar para vocês de como ensinar. Aluno. Ah, não, mas não é cozinhar não, viu, gente? É que eu sei só lidar com um. Você não sabe do que está falando. É a mesma impressão que a gente passa quando a gente está dentro da sala de aula diante de uma plateia. Você sabe do que você está falando? Você está preparado? Então, ele diz assim, a aula tem que estar organizada, o seu planejamento tem que estar pronto. Que página a gente parou mesmo? Ué, o professor não sabe? E o aluno tem que saber? Onde você parou? O que você fez na última aula? Para onde você quer ir? Qual é o rumo? Essa é uma dica muito interessante. A gente precisa ensinar as informações, sim, ajudar eles a memorizarem aquilo que é necessário para o desenvolvimento do pensamento. Lembra que precisa das informações? Precisa. Como é que eu vou pedir para eles lembrarem dessas informações? Então, a gente falou do mapa mental, falou de gravar, de fazer vídeo. Que outras coisas eu posso usar para que a informação fique guardada para sempre? Ele diz, repetir o aprendizado aumenta as nossas chances de dominá-lo. Então, sempre que eu vou, depois eu volto naquela história. Vou e volto naquela história. Lembra disso? Vocês fizeram isso? Lembra disso? Então, eu garanto que a história não vai ser esquecida. Sempre que eu voltar a falar nela, vocês vão lembrar. Então, repetir as coisas, não é assim que as crianças aprendem? Repete, repete, repete. E aí, ela adquire aquele conhecimento. Bom, para a gente terminar, eu preparei um vídeo que eu gostei também. Quem assistiu ao Mestre com Carinho... Esse é um vídeo que foi produzido do segundo filme. Nem sei quem assistiu o primeiro ou o segundo, mas O Mestre com Carinho é um clássico da educação que conta a história de um professor negro que foi dar aulas numa escola de elite, como ele foi rejeitado pelos alunos e depois como ele conquistou os alunos. Na década de 60, To Sir With Love, essa era a música mais famosa. Esse videozinho, esse trechinho que nós vamos assistir, é uma homenagem que os alunos daquela turma fizeram 30 anos depois para este professor. Então, eles chamam o professor para contar para ele como foi o impacto que ele teve na vida desses alunos, tá bom? A gente vai assistir, então, agora esse vídeo. In 30 years, 20 of them in his classroom, the last 10 developing, administering a program that has given hope and direction to education in the inner city. Mark Thackeray has served his community. We are proud of our school, and that pride is the legacy that Mark Thackeray leaves behind. Mark. The one thing I take exception to in the remarks I've heard here tonight is who it is who's thanking whom. You've got it all backwards, people. I came to this country a stranger. You gave me a home. You trusted this stranger with the care of your children, and there is no greater job in the world than that. I found my wife here. My only regret is that she didn't live to see this day. We never had children of our own, but over 30 years I have been privileged to have over 900 of your children, and for that, allow me to say, from, sir, with very much love, I thank you. Cada vez que nós temos a oportunidade de compartilhar os nossos conhecimentos, é um agradecimento que a gente tem que fazer. E eu agradeço vocês, porque pelo convite tive que estudar mais, tive que pesquisar mais e descobri outras coisas que queria compartilhar. Com certeza ficaram outras, mas eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui e compartilhar. E eu espero que vocês tenham essa sensação
ao saírem daqui, voltarem para os ambientes de vocês, pensarem o que eu posso compartilhar com os outros, que tipo de informação, de conhecimento eu tenho. Muito obrigado. E estaremos... Aqui estão os meus contatos. Se alguém depois quiser mandar um e-mail, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para compartilhar os nossos conhecimentos, tá bom? Obrigada. Agradecemos a exposição da palestrante e informamos que a apresentação audiovisual dessa palestra será disponibilizada no site do CIEE num prazo de 10 dias. Neste momento, daremos início aos debates e esclarecimentos sobre o tema tratado. Convidamos a senhora Laura Alves para coordenar os debates e ir à mesa diretora. Solicitamos àqueles que desejarem efetuar perguntas à conferencista que as façam por escrito, na ficha para debates, entregue à nossa colaboradora da área de Relações Públicas. Solicitamos que a pergunta seja objetiva, clara e aborde o assunto tratado, a fim de que a palestrante possa respondê-la também de forma concisa. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Letícia Bechara pela brilhante exposição. Como disse o nosso superintendente, uma verdadeira aula magna. Eu acho que não é diferente para vocês, para mim trouxe um momento de muita reflexão, tanto pessoal quanto profissional, né? Eu acredito que a grande maioria aqui sejam educadores e nos fez pensar de como nós agimos, né, dentro da sala de aula, como é que nós percebemos esse aluno no momento atual em que vivemos, né, de tecnologia, de redes sociais, como disse o Eduardo, do telefone que fica vibrando. Então, é importante mesmo esse espaço, esse encontro, ele tem esse objetivo, essa troca de experiência, essa reflexão. Eu vou, então, fazer a primeira pergunta, coordenar aqui as perguntas. É de Cíntia, ela não falou de onde ela é. O filme indiano, Como Estrelas na Terra, exemplifica claramente sua colaboração da palestra. Como você vê a participação do professor no ensino das crianças com distúrbios de aprendizagem? Bom, eu ainda não assisti o filme, vou até levar essa consideração. O que acontece hoje em termos de distúrbios de aprendizagem? Que a gente tem percebido, primeiro, um aumento muito grande de diagnósticos em relação a isso e aos tratamentos que são feitos. Hoje a gente tem professores que têm mais acesso a essas informações, têm mais preparo para lidar com isso, ao mesmo tempo que é um desafio, porque nas salas você tem aquele projeto de inclusão, tem que colocar o aluno ali com aquela dificuldade, tem que fazer aquele jogo de cintura para dar conta. Imagino que isso se transforma num desafio para o professor, porque ele precisa saber mais sobre esses distúrbios. E, às vezes, a formação que ele tem não permite isso. Então, ele vai ter que sair para estudar, para poder pensar em abordagens diferentes. Vou levar o filme para assistir. E depois, Cíntia, se você quiser me mandar um e-mail, a gente troca umas ideias sobre o filme. Noel Rosa de Castro, ele é do Correios. A educação bancária é muito criticada, mas, na prática, ela está presente em quase 99,99% das didáticas dos professores. Então, ela não deveria ser repensada na escola? Educação bancária. Interessante, esse artigo
Noel, eu recomendo que você leia do Gustavo Iosp, que ele diz exatamente isso, que em 2.500 anos, desde Platão e Sócrates, o modelo de um professor falando e os alunos ouvindo, ele se repete. E ele diz que há um propósito neste modelo, que é como o cérebro aprende as coisas, a repetição e aquele cálculo que a gente falou. Será que eu vou fazer um esforço para aprender ou não? Então, ele fica pensando nisso. Ele faz sempre essa conta. Eu preciso aprender isso para quê? Por que as escolas mantêm esse padrão? Porque é o padrão que está funcionando. Se você perguntar quais são as escolas mais bem colocadas, onde os alunos vão estudar, qual é a performance, é a educação bancária, que o professor está lá falando, o aluno está estudando, e sozinho ou com acompanhamento, ele tem que fazer o modelo de ouviu, vai para casa, estuda, estuda, estuda. Porque é a forma que o cérebro adquire este conhecimento. Por isso que a gente ainda não conseguiu sair desse padrão. O que eu acredito é que a tecnologia hoje, ela proporciona modelos diferentes para o professor e para o aluno, para a escola. Então, aquele conteúdo que eu ia lá só usar a lousa, eu posso pegar um vídeo e posso passar. Mas o conteúdo é o mesmo. Eu tenho que ensinar a tabuada do mesmo jeito, eu tenho que ensinar a divisão do mesmo jeito, eu tenho que ensinar a geografia, os países, enfim, eu tenho que ensinar as coisas, as informações precisam ser ensinadas. Agora, a forma como serão ensinadas. Então, o que a gente percebe também é que o professor já tem aquela aula daquele jeito e ele quer continuar dando a aula daquele jeito. Alguns professores. Outros querem trazer inovações, mas, como eu disse, às vezes vem com uma expectativa enorme. Preparei uma aula super legal. Ah, o laboratório está quebrado. E agora? O que eu faço com a minha aula? Então, tudo isso está acontecendo e a gente vê isso. Os recursos, às vezes, não chegam nas escolas, as salas não estão prontas, os laboratórios não estão funcionando. O professor quer fazer e não consegue. E ele acaba tendo que voltar para o modelo tradicional. Então, como a gente está lidando com expectativas, é certo que as expectativas têm que ser ditas. O que se espera daquela aula, daquele momento? Tem uma pergunta bastante interessante, do Eliezer de Araújo. Ele pergunta, como você aborda os alunos no seu primeiro dia de aula? Seu primeiro dia em uma sala de aula? Bom, meu primeiro dia de aula eu fiquei tão nervosa que nem eu fiquei aqui hoje. Até hoje eu fico nervosa, muito nervosa. Acho que ficar nervoso é um bom sinal, porque você tem que aprender alguma coisa, ainda não aprendeu. Então, eu acho que o primeiro dia é o dia da expectativa. Gente, o que se espera para esse primeiro dia, para esse primeiro ano? Num dos livros que eu li sobre a aprendizagem, ele diz assim, o professor deve fazer uma carta para os alunos. Apresentar aquela carta, ler aquela carta, dizendo assim, olha, hoje é o primeiro dia. A minha expectativa, e colocar todas as expectativas, é que esse ano seja muito diferente, nós vamos aprender tal coisa, no final do ano a gente vai ter alcançado tal, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Tudo que a gente tem de expectativa em relação àquela matéria, àquela escola, a tudo que vai acontecer. Então, esse é o primeiro dia, apresentar quem nós somos, o que nós pretendemos com eles. Olha, e instigá-los a quererem aquilo que a gente deseja, motivá-los a isso. Olha, filho, se acontecer isso, vai acontecer tal coisa. Olha, você vai alcançar a recompensa. Lembra, o cérebro ele busca essa recompensa. Não é só a recompensa da nota, é a recompensa do elogio, é a recompensa da motivação, até para você poder fazer bem o seu trabalho. Okay. Antônio Carlos, empresa interambiental. No momento que vivemos, qual a diferença entre o professor e o educador? Olha, eu não sei se chega a ser uma diferença um professor e um educador, é mais, na minha opinião, uma coisa mais linguística. Nós somos professores e educadores à medida em que estamos transmitindo nossos conhecimentos e nossos valores. Então, mesmo se você não atua numa sala de aula, num ambiente formal, você é responsável pela educação das pessoas ao seu redor. Como eu disse, a gente pode dizer várias coisas, mas se a gente não vive aquilo, a gente não está ensinando aquilo que a gente está dizendo. Então, todos nós nos tornamos educadores, à medida em que ensinamos. Hoje eu não atuo como professora, dentro de um ambiente formal, mas me sinto como me apresento como professora, no sentido de que acredito naquilo que eu vivo e pretendo, tenho essa pretensão de viver o que eu acredito, o que não é fácil, porque nem sempre as coisas saem como eu imagino.
Então, às vezes, mas você falou isso e fez outra coisa. Porque é difícil, eu acredito. Esse é o meu ideal, eu imagino isso. Então, eu acho que o educador e o professor, eles têm essa visão, que eles têm esse papel a cumprir, onde eles estiverem, de transmitir aquilo que eles acreditam e viver aquilo. Maria do Carmo, ela é professora de uma escola, ela não falou o nome. Tenho muita dificuldade em controlar a sala de aula. Levo aula preparada, me dedico ao máximo e já fui alvo de bullying, de aluno dentro de sala de aula. O que devo fazer? Eu acho que essa é uma das maiores frustrações de um professor. Eu sempre fazia essa pergunta. Eu lembro que na escola que eu trabalhava, tinha umas professoras, elas tinham um método de fazer os alunos ficarem quietos, apagavam a luz. Não sei se vocês já viram essa técnica. Quando as crianças estavam muito barulhentas, ali apagava a luz e dizia assim, quando eu apago a luz, é porque vocês estão fazendo muito barulho. Logo no meu primeiro, segundo ano, eu falava, mas, gente, parece uns cachorrinhos condicionados, apagar a luz. Até que eles ficavam quietinhos. Mas depois voltava a falar. E eu falava, não consigo fazer isso. Como que eu vou ficar apagando e acendendo a luz? E isso me levou a buscar e estudar mais. E a minha coordenadora, na época, eu falava, nossa, eu não consigo, eles não fazem. A primeira semana eu fiquei rouca, porque as crianças iam falando e eu ia falando mais alto. Mais alto, mais alto, eu ficava sem voz. Ela falou assim para mim, por que você não grava para assistir a sua performance, para você perceber o que está acontecendo? Eu até pensei em fazer isso, até tentei, mas quando ela disse isso, eu comecei a me conscientizar de qual era o meu papel na sala de aula. E comecei a perceber que cada vez que os alunos falavam, eu começava a falar mais alto. Aí eu pensei, acho que eu tenho que falar mais baixo. E os 4 ou 5 anos que eu tive à frente da sala de aula foram anos de teste. Eu queria dizer, Maria do Carmo, que não existe uma receita para isso. O que existe é um desejo de buscar alguma coisa que funcione para a sua sala de aula, para o seu estilo. Eu, por exemplo, mudava os alunos de lugar todos os dias. Eu achava que se eu trocasse eles de lugar, eles não iam conversar com aquela pessoa. Então, cada dia que eles chegavam, eu fazia um mapa da sala de aula. Sabe como faz mapa de sentar? Só que eu fazia um diferente todo dia, porque eu achava que eles iam falar menos. Bom, aí eu cansava de fazer mapa, né? Porque, imagina, todo dia mudar os alunos de lugar, eles reclamavam, mas eles já ficavam esperando na porta. Onde a gente vai sentar? Então, tentava fazer isso para ver se trocando eles de lugar. Mas aí eles começavam a conversar com outras pessoas. Então, foram testes. E, assim, testava várias coisas. Algumas coisas davam certo, outras coisas não davam certo. Hoje, eu penso, se eu voltasse para a sala de aula, eu acho que eu trabalharia muito essa questão das expectativas em relação aos alunos. O que eles esperam de mim? Depende da maturidade que eles têm, da autonomia. Então, uma coisa é você chegar numa faculdade e dizer, gente, tem presença para todo mundo, podem ir embora. Fica quem quer. Uma coisa é você fazer isso para quem está na faculdade. Outra coisa é você chegar no jardim. Gente, quem não quiser assistir aula, manda a mamãe me buscar. Não dá, né? Claro, você pode adaptar essas situações. Uma coisa que funciona muito é quando você conta histórias para eles. Conta histórias das suas experiências, inclusive das suas frustrações. Eu tive uma experiência na sala de aula. Tinha uma menina, com essa história de eu mudar todo mundo de lugar todo dia, uma menina uma vez ficou no fundo e ela falava assim, não enxergo, não enxergo. Mas ela falou tantas vezes que eu falei assim, por que você não vai logo no médico? Assim, perdi um pouco da minha paciência, fui meio grossa. E era uma aluna assim, tranquila. A mãe dela veio na escola, me chamou para uma reunião muito na boa. Olha, minha filha, ela foi chorando para casa porque ela disse que a senhora chamou ela de cega. Aí eu falei assim, não, na verdade, ela não estava enxergando. E eu disse para ela, vai no médico. Não chamei ela de cega. E a menina foi, será que a menina tinha que usar óculos mesmo, né? No final, tinha que dizer obrigado para mim, porque eu que disse para ela que ela não estava enxergando, né? Mas eu percebi que aquela postura, a maneira como eu tinha falado para a aluna, na frente de todo mundo, você não enxerga, vai no médico, não tinha sido adequada naquele momento. E aí eu falei, bom, vou ter que pedir desculpa em público, né? Eu não queria, mas não tem jeito. E eu fui na sala naquele dia, a menina voltou usando óculos, eu falei, gente, aconteceu isso com a fulana. Quero dizer para vocês que naquele dia eu falei de uma forma que não foi legal com ela. Ela ficou chateada, com razão, a professora foi mal educada, eu pedi desculpas, por favor, né, que eu não quero que aconteça isso mais. Então, quando a gente reconhece, olha, gente, eu preparei a aula, eu gostaria muito de fazer dessa forma, mas estou vendo que vocês não têm interesse, que não é isso que vocês querem. Dependendo, como eu disse, da faixa etária, do momento, do ambiente,
O que a gente pode fazer junto, construir junto, que não seja nem frustrante para você que está lá como docente, nem para os seus alunos que vieram ali. Porque, como a gente disse, tem vários tipos de aluno, tem aquele que está ali só porque é turista, o outro que é prisioneiro, o outro que quer aprender mesmo, estão todos juntos. E a gente vai sofrer isso. Até um aluno que queira aprender vai ser ridicularizado. Ah, ele quer aprender, a gente não quer, esse professor está perdendo o nosso tempo. Então, identificar isso e se expor de uma certa forma, dizendo o que a gente poderia fazer para melhorar. Eu acho que esse seria um bom caminho. Paulo César de Amorim, da Escola Estadual Campo Limpo 1. Em que arrumar a cama pela manhã ajuda? Você é ou possui parentesco com o professor Evanildo Bechara? Eu adoro essa pergunta do Evanildo, sabe? Porque assim, eu tenho 3 sobrenomes. Meu nome é Letícia Bechara Zukovski Franco. E quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que escolher um sobrenome por causa do seu e-mail, do seu cartão, ninguém, né? Assim, Fátima Bernardes, William Bonner, né? É um só, né? Aí eu pensei, bom, Zukovski, você já imaginou alguém soletrar Zukovski por e-mail? Não vai dar certo. Aí eu pensei, bom, Franco. Franco é mais comum, né? Letícia Bechara. Eu escolhi Bechara, meu sobrenome por parte de mãe, meu avô chamava Vadi Bechara. Eu não conheço o professor Ivanildo, mas sei disso. E sempre perguntam isso para mim. Então, eu acho bem legal essa pergunta. Agora, essa da cama, é que hoje não foi tema disso, mas eu li um livro chamado A Força do Hábito, recomendo para todos. Não tinha a ver com o assunto aqui hoje. É um livro de capa amarela do jornalista chamado Charles Duggin. Ele estudou sobre os hábitos. E esse é um assunto muito legal. Eu tenho uma palestra só sobre hábitos. E ele diz que, nos Estados Unidos, os pesquisadores estudaram famílias em que as crianças arrumam as camas. E o fato de arrumar a cama traz a percepção para o cérebro de que o dia está começando de forma organizada, mesmo que o resto do quarto esteja bagunçado. Então, quando a criança levanta e estica o lençol, o edredom, qualquer coisa, ela começa o dia com a sensação, o meu dia está começando. Se ela sai com aquela bagunça, o cérebro dela não registra o começo do dia. E ele diz que as crianças que têm este hábito, isso tem que ser um hábito, né? Que assim, não para mais para pensar, tem que arrumar a cama todo dia sem a mãe falar, arruma a cama, tem que arrumar. Virou um hábito. São pessoas mais organizadas na vida, elas têm facilidade com orçamento, lidar com orçamento, isso são as pesquisas. E até saiu no jornal que a filha do presidente Obama arruma a cama. Então eu disse, se a filha do presidente Obama arruma a cama, vocês vão arrumar também. E aí eu fiz todo mundo arrumar a cama. Mas leiam esse livro, gente, tem mais hábitos maravilhosos. Um outro dia a gente fala mais dos hábitos. Liliana, grafológica, a empresa. Como lidar com pais que não se comprometem com a educação dos seus filhos? Difícil. Essa palestra que eu falei dos hábitos, eu fiz para alunos. Aí, quando eu terminei, eu disse assim, portanto, vocês têm que arrumar as camas. Se os pais de vocês estivessem aqui, iam fazer, mas vocês não estão. Aí eu falei para a diretora, você quer que eu venha falar para os pais? Ela falou, nossos pais nem vêm na escola. Eu falei, é verdade. Os pais que precisam não aparecem mesmo, que sabem, vão levar um puxão de orelha. O que a gente procura fazer em relação a isso? Quando a família realmente lava as mãos, tipo, fica com o empregado, ou fica na escola o dia inteiro, não sei o quê. É através das crianças, dos alunos, levar esse processo de conscientização de que você é o primeiro responsável pelas suas escolhas. Você. Se você não tem o seu pai e a sua mãe nesse momento em cima de você, você vai trabalhando de acordo com a maturidade deles, mais uma vez. Você é responsável pelas suas próprias escolhas. Mas o meu pai não faz, a minha mãe não faz. Mas você vai fazer. Então, pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas coisas, você vai levando. Já vi programas de escola em que as escolas começam com um programa de alimentação. Hortinha, suco natural na cantina e tal. E a criança chega em casa e fala, mãe, não é para tomar mais refrigerante. Ela começa a levar para casa o que ela está aprendendo de coisa. Lá na minha escola, hoje eu assisti uma palestra que é para deixar o telefone desligado na hora porque é para a gente conversar, não é para ficar no celular. Ela começa a levar as informações, e aí, claro, que os pais têm 2 escolhas, ou parar e pensar, ou simplesmente ignorar. Quando ele simplesmente ignora, a gente não tem o que fazer. Mas se ele começa a parar para pensar, a gente pode ir aos poucos encaminhando um texto, colocando um vídeo. Você vê esse vídeo que eu mostrei para vocês, é uma propaganda de celular, né? Não tem nada a ver. Só que ele fala forte, porque é muito real. Você está do lado de uma pessoa e ela fica ali digitando o tempo todo. Então, esse tipo de coisa causa impacto, tanto nas pessoas
como nas comunidades. Se a gente começar com quem a gente pode influenciar, a gente pode levar essa influência para outros também. O nome do livro é A Força do Hábito. É um livro, é Charles Duhigg, o autor, é um jornalista. Eu vou aproveitar, professora, e pedir depois para a senhora repetir o e-mail. Tá. A gente pode voltar na tela? Está na tela? Tá ok. Obrigada. Dá para ver? Dá para ver? Letícia, o e-mail é leticia.bechara, B de bola, SHARA, @trevisan.edu.br. Tem um perfil no Facebook fácil de achar, Letícia Bechara, Faculdade de Trevisan, pode me adicionar. Assistir sua palestra, vamos trocar umas ideias, tá bom? Eu uso ele profissionalmente, então vocês são todos bem-vindos também. Bruna Pantalina, ela é psicóloga. Qual a sua opinião, como deve ser a postura da escola com alunos que postam vídeos na internet de brigas na escola, falando palavrão e etc., tudo com o uniforme da escola? Só proibindo o uso mesmo? É interessante o uso que hoje essa geração faz da exposição. Eles não têm noção do nível de exposição. O que a nossa geração, que eles chamam de geração X, tem de cuidar da imagem. Ai, não põe essa foto, ai, não fala isso, vai que alguém descobre. Né? A gente tem esse cuidado. Eles não têm noção do nível de exposição que é a rede. Eles se expõem na rede como uma forma de comunicação. Então, a primeira coisa é isso. Eu vou falar da minha filha de novo. Ela, logo que começou a faculdade, ela começou a discutir no Twitter que o professor de matemática era chato, que, aliás, não sabia por que existia matemática. Lá pelo Twitter. Aí um professor de algum lugar, acho que do Rio Grande do Sul, entrou na discussão dela e falou assim, não, mas é porque você não conhece os princípios da matemática. Aí ela virou e falou assim, como que esse cara tem coragem de entrar no meu Twitter? Eu falei, vamos pensar, Marina, 3 bilhões de pessoas acessando e você acha que a conversa é só entre você e suas amigas? Aí ela parou assim, é? Eu falei, ué, tá no público, minha filha. Então, eu tenho a sensação de que eles não têm noção do que é essa exposição, primeira coisa. Então, no caso dos vídeos, é mostrar o nível de exposição. Ele diz assim, a internet não esquece. Mesmo que você apague, em algum cachê ficou registrado, em algum lugar alguém tem alguma coisa na internet. Eles não têm essa noção. Precisa trabalhar primeiro essa questão. O que se posta na rede é para sempre. Dá até medo, mas é verdade. É verdade. Dá medo porque eu li uma história que assim, a menina mudou, ela tinha, sei lá, feito alguma coisa quando era adolescente, aí mudou de cidade, casou, teve um filho. Quando o filho dela foi na escola, foram descobrir que com 13 anos ela tinha feito tal coisa, acharam a história da mulher na internet, acabaram com a vida do menino na escola. Ela falou, aí veio essa reportagem, a internet não esquece mesmo. Então, que tipo de registro eles estão fazendo em geral? Não só os vídeos com o uniforme da escola, mas em relação ao uso que eles se expõem. Por que se expõem? Então, acho que é trazer casos, mostrar para eles o impacto disso na vida das pessoas. Contar casos de outras coisas. Por exemplo, a gente teve problema nas empresas com o uso de redes sociais, o empregado, vocês viram isso, né? A funcionária tirou foto lá, a enfermeira da UTI tirou foto, postou no Facebook, domingo sem fazer nada, em horário de trabalho. Foi mandado embora por justa causa, recorreu. Não acho certo, todo mundo faz isso. Então, a noção que eles têm é que é normal. E quando a empresa chegou e falou, embora por justa causa, não tem direito a nada, você usou o uso da imagem. Então, quando você fala disso, olhando para frente, que tipo de coisas você quer profissionalmente? Você hoje está com o uniforme da escola, mas amanhã você está com o uniforme da empresa. Teve um cara que postou de um tratorzinho, ele dá cavalo de pau com o tratorzinho dentro do depósito, com um cavalo de pau, assim, e postou super legal. Né? Já pensou isso? O cara não tem noção, né? Então, eles não têm mesmo. Então, acho que esse é um papel fundamental da escola. Primeiro, mostrar o que está acontecendo, dar outros exemplos de consequências daquelas ações a longo prazo. Olha o que aconteceu, olha o que foi parar, olha o que deu. Né? E aí vai registrando isso e trazer à tona para a discussão. Traz à tona. Então, é muito fácil falar assim, guarda o celular. É muito fácil falar tirar o celular. Só que depois, na faculdade, você faz o quê quando os meninos chegam na faculdade? Gente, está na faculdade, não pode usar o celular? Só que aí eles chegam lá, ficaram guardados o ensino médio inteiro na mochila, aí quando chegam na faculdade não sabem usar. Porque não foi discutido isso, é muito simples dizer proibido. É proibido. Por quê, né? Mas tem que trazer à tona, tem que trazer para o debate, tem que conversar, tem que trazer exemplos e se colocar no lugar do outro. Acho que esse é um ponto.
Peterson, ex-professor Senai. Muitos alunos não sabem o porquê aprendem determinados assuntos, conteúdos, né? nem aonde irão usar. Um trabalho informativo e motivador apresentado aos benefícios, até mesmo financeiros, não seria de grande valor? Tem dois lados da informação, porque a gente diz assim, você vai usar vetores, sim. Aí o cara fala, não, mas eu vou ser paisagista, ou vou fazer culinária. Ele não vai acreditar que você vai dizer para ele que ele vai usar os vetores. Agora, um argumento que eu gostei muito é esse. A gente tem que trazer informações para o nosso cérebro, para ele desenvolver. Hoje, você não sabe o que você vai aprender vetor. Pode ser que você nem use, mas o seu cérebro precisa de estímulos. E eu tenho que calibrar fácil e difícil. Então, isso é um estímulo. Se a gente levar por esse caminho de ser um estímulo para você, desenvolve seu cérebro, seu raciocínio, pode ser que seja uma saída para convencer, né, o aluno de que ele precisa desse conteúdo. Então, formação, disciplinas de formação. Eles questionam, por que agora tem sociologia, filosofia? Para que serve isso? Então, sempre nessa linha. Nós estamos em formação. Vocês são adultos em formação. São jovens e serão adultos e precisam de ter informações. Até para poder desenvolver o pensamento analítico. Sem as informações não tem como. Então, acho que essa pode ser uma saída. Okay. Daniela Alves, Uniep, Faculdade Santa Isildinha. Como desempenhar a aprendizagem com tanta violência que temos nas escolas? A violência hoje, ela representa, não só para a escola, eu acho que para a sociedade, um grande desafio. A gente se vê com medo do poder público, dos bandidos, a gente fica meio, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Então, é um assunto que tanto a escola como a sociedade precisa resolver em termos de violência. A gente vê, às vezes a polícia vai lá, prende, não tem onde pôr, solta o bandido. Aí aquele que não pode ser preso, que tem dinheiro, está preso, sai. Então, a gente vive um momento de intolerância generalizado, eu penso, em questão à violência, na sala de aula. Eu acho que tem que se colocar... Como é que nós queremos sair daqui hoje, ou vir para cá hoje com medo? O que é o medo no coração da gente? É a insegurança, é a incerteza, o que vai acontecer. Então, a gente tem medo de ficar dentro do carro, a gente tem medo de parar na rua, a gente tem medo de ser assaltado no semáforo, a gente passa, tudo pelo medo. Então, quais são essas questões do medo? E como a gente pode resolver? Então, algumas questões passam pela sala de aula, eu acho que do respeito, de se colocar no lugar do outro, e outras mais pelo debate do ambiente que você está, no prédio, no seu bairro, na sua cidade, discutir também isso na sociedade. Sueli, da Escola Francisco D'Amico, Taboão da Serra. Como melhorar a autoestima do professor diante de tanta desvalorização? Eu fiz essa pergunta no começo. Quem valoriza um professor? Aí eu fui num colégio fazer isso, aí uma pessoa falou assim, a sociedade. A sociedade é quem? Somos nós. Aí eu volto naquilo. Como você fez essa opção de ser professor? Eu falo que a gente escolhe ser professor. Você pode até não gostar, mas você escolheu. E você só permanece se você gostar de verdade. Ninguém fica o resto da vida sendo professor odiando. Difícil, o cara não aguenta o tranco. Ser um professor para o resto da vida sem gostar de ser. Então, em termos de opção profissional, existem outras profissões. Eu acho que a gente pode discutir com os alunos isso. Que outras profissões também passam pela desvalorização. No caso, como os profissionais se veem. Quando o professor diz assim, o que você faz? Eu sou porteiro. Ou, eu sou caixa do supermercado. Eu sou isso. Que tipo de profissões são valorizadas, mais valorizadas? Por que são valorizadas? Por que não são valorizadas? Se a gente consegue discutir isso com os alunos, e entre a gente mesmo, a gente tem mais claro o nosso papel. Penso que um professor, ele faz uma escolha. E ele faz essa escolha por alguns fatores. Entre eles, é essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Então, eu me sinto bem exercendo isso, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de compartilhar meu conhecimento com vocês. A opção de vocês talvez não seja ser meu aluno nesse momento, mas é a sua situação. Você é meu aluno. E eu estou aqui exercendo a minha profissão, que eu escolhi. Então, você tem a escolha, às vezes o aluno não tem. Deixa isso claro para ele. Eu escolhi ser professor, essa é a minha profissão, eu gosto do que eu faço.
Se você não tem essa certeza, ou está em dúvida, ou nesse momento é a única coisa que surgiu para você fazer, aí repense como é que você vai passar a sua imagem de valorização, né? Que tipo de profissão você escolheu. Acho que é isso. Leia Ramos, EMEI, em Osasco. Você não acha que a aprendizagem também depende do interesse do aluno? Não tem a menor dúvida. Aí a pergunta assim, mas a gente falou dos tipos de aluno. O aluno não quer estar lá, não quer aprender. Mas eu preciso ensinar, porque ele vai fazer a prova, vai fazer a avaliação, tem lá o SARESB, tem lá o Enem, o aluno precisa saber, o governo dá bônus se minha classe souber. Como é que eu faço para motivar o aluno a saber? Então, essas questões todas, elas precisam ser encaradas como parte do desafio do trabalho. O que efetivamente o professor precisa? Garantir que o aluno aprenda. O quê? O que ele precisa aprender. Se ele precisa ser alfabetizado, ele precisa ser alfabetizado. Como que você vai fazer isso? E lembra de um professor que faz a diferença é em como ele vai fazer isso. Então, é buscar alternativas. Aqui a gente falou algumas, que é identificar o tipo de aluno. Às vezes, esse aluno está desinteressado porque ele é um aluno sinestésico, que as suas aulas todas, ou a aula que vem depois, o tempo todo, o professor... Gente, fica quieto que eu quero falar. O cara tem que ficar a manhã inteira quieto, ouvindo, porque o professor e todos os professores acham que eles têm que ficar quietos o tempo todo. O aluno não vai ficar quieto. 40% é sinestésico, precisa interagir. Então, trazer esses métodos diferenciados para a sala de aula ajudam a despertar o interesse do aluno. Sempre lembrando, eu tenho que passar por todos os estilos, porque tem um que quer só ouvir, um que quer só ver e o outro que vai falar junto. Eu tenho que proporcionar momentos no conteúdo em que eles tenham essa oportunidade. Isso pode despertar a curiosidade deles e o interesse. Eu acho que esse é um caminho. Giselda, como ficam os conceitos ensino-aprendizagem em escolas públicas, as quais determinam que apenas 8% da escola, não sala, podem ser retidos? Todo mundo tem que passar, né? Os ciclos estão aí, as verbas são destinadas para as escolas que têm as aprovações, isso tudo é muito discutido na esfera política, a gente percebe isso. Porque precisa ter os níveis para receber os recursos e precisa ter as notas para receber, e, enfim. A gente tem uma pressão muito grande em termos de resultado nas escolas públicas, muito grande essa pressão. Nas escolas particulares, a pressão também é grande para o ingresso no vestibular. Então, não pense que quem está na escola particular está livre da pressão. A gente percebe que todos se sentem pressionados de uma forma ou outra. Agora, eu vou fazer a pergunta. Aonde a gente não tem pressão? Se você sair da escola e entrar numa empresa, você tem pressão por resultado, por meta. Então, inerente ao trabalho é a mensuração. Está dando resultado? Mantém. Não está dando? Fora. Numa empresa, isso é muito rápido. Eu estranhei muito quando saí da escola, que conhecia professores que estavam há 15, 20 anos lá, e às vezes sabia que o professor não era bom e o professor ficava para sempre. A escola é muito lenta nessa questão de resultado, de medir, de tirar, de tal, mas as empresas são muito rápidas. E o mundo é rápido. Então, acho que esse caminho de mostrar a longo prazo o que vai acontecer para os alunos, o tipo de resultado que se espera deles, não é para aquele momento, não é para esse ano, passar de ano ou alcançar, mas é a longo prazo. É imaginar o que a gente está estudando e decidindo aqui com vocês, a nossa visão é de futuro. É para colocar vocês num lugar em que vocês tenham condições de alcançar as metas, de ver os resultados, de serem competitivos, que é isso que eles vão encontrar. Então, a escola acaba forçando um pouco isso em cima dos professores. E, às vezes, não tem nenhum recurso para que eles alcancem essas metas. Fala assim, não pode repetir, pronto. Determine e tudo mais. Acho que o caminho é o diálogo, com certeza. Mas o estímulo por parte do professor para os alunos, para que eles entendam a necessidade daquele conhecimento. Letícia, acho que nós ficaríamos aqui o dia todo. Vamos hoje, levar para responder em casa. Pelo número de questões, né? De qualquer maneira, eu vou fazer as duas últimas perguntas. Ok. Perguntas. Podem mandar por e-mail para mim, encerrar. depois a gente conversa. E eu vou deixar com a professora todas as questões, né? Todas as perguntas, e ela já abriu a oportunidade do e-mail para respondê-las. Né? Então, vamos lá para as últimas duas. Sem óculos, não dá. Edileuza Figueira da Silva. Contacom Contabilidade. Percebo que os professores precisam ser preparados, se conhecerem.
descobrir a paixão da profissão. Desta forma, conseguirá também perceber o aluno, não? Com certeza. Autoconhecimento, gente, é a chave não só para a profissão de professor, para escolhas. Como eu disse, eu acompanho os alunos do ensino médio, ajudando eles na questão da escolha. E vejo assim, quando eles chegam na faculdade, não é isso, não sei. Então, essa questão do autoconhecimento, ela não passa muito pelos currículos. Ela passa assim, que profissão que você quer? Tá, então isso, faz isso. Mas em termos de habilidades, de competências, até assim de preferências, que coisas você gostaria de fazer, a gente vai meio no acerto e erro. Veja, eu achava que queria ser psicóloga, aí não deu certo, aí fiz administração. Então, a gente vai, ao longo da vida, fazendo escolhas. Se a gente tivesse momentos de autoconhecimento melhor, ou mais momentos desses, a gente poderia nos poupar de alguns exercícios. Claro que vem com a maturidade também, mas eu acho que o caminho do autoconhecimento começa a gente demonstrando. Olha, eu percebo essas coisas, isso me deixa irritado, eu gosto de fazer tais coisas, mas tais eu não gosto. Agora, tem coisas que precisam ser feitas, independente de eu gostar ou não. Eu preciso fazer. Então, estabelecer isso na sua vida. Discutir essas percepções. A gente tem dificuldade. Eu li assim, às vezes a criança pergunta para você, tia, o que você tem que você está triste hoje? A gente fala, não é nada. Não tem. Você está super aborrecida, furou o pneu, bateu o carro, sei lá, pegou 3 horas de ônibus, o trânsito infernal, encheu de água. E você pega e nega essa percepção da criança. Aí ela pensa, será que eu percebi errado ou será que a professora está mentindo? Então, na dúvida, ela vai dizer, eu percebi errado, então a minha percepção está errada. Então, aí a gente começa minando a percepção que as pessoas têm. Então, qual é o caminho? Você percebeu certo. Eu tô muito aborrecida, mas eu estou tão aborrecida que eu não quero nem falar disso, tudo bem? Eu estou muito chateada, não vou falar disso. Depois eu te conto com detalhes, tá bom? Isso acalma porque a criança percebe, eu vi, ela está nervosa, mas ela não quer falar disso. Ok. Então, isso é a questão do autoconhecimento, é de se perceber. Bom, e para finalizar, a última pergunta é do Neilton Gomes de Souza, da Unicid, Unixul. Ele, não sei se é um profissional, se é um estudante de pedagogia. Ele pergunta, o que você acha de 2 educadores dentro da sala de aula? Isto não causaria um conflito? O conflito vem de quem é a autoridade da sala de aula. O aluno precisa perceber quem é a autoridade. Se esses 2 professores estiverem no mesmo nível, tipo, os 2 recebem o mesmo salário, os 2 exercem a mesma função, são 2 professores na sala de aula fazendo as mesmas coisas, isso tem que estar muito claro o papel de cada um. O outro é só um auxiliar. Se é auxiliar, quais são as funções dele? Às vezes, a gente acha que a pessoa sabe. Eu acho que ele é auxiliar, mas eu nem sei o que é. Volta na questão da expectativa. Então, primeiro dia de aula, lembra a apresentação? Eu sou o professor titular, eu me preparei para dar a aula. A aula vai ser assim, assim. Nós temos um professor auxiliar, que trabalhará assim, 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 assim. Nos momentos assim, assim, assim. Quando a gente dividir em grupo, eu vou atender o grupo tal, o professor vai atender o grupo tal. Se os papéis estiverem claros, serão claros para os alunos. Agora, às vezes, o papel não é claro para os docentes. Estão ali juntos, mas eles mesmos não sabem até que ponto que... eu vou aqui, não vou, fico em dúvida. Então, aí, o aluno vai ver que tem alguma coisa errada. E aí não vai estar claro quem é a autoridade. Então, uma vez determinada a autoridade, esclarecida a autoridade, as funções, as ações serão condizentes com isso. Obrigada, Letícia. Agradecemos aos que formularam perguntas e, neste momento, o CIEE homenageará a palestrante com a entrega do troféu Gratidão e de um diploma de mérito por ocasião de sua exposição. Para fazer a entrega, convidamos o senhor Eduardo Oliveira, superintendente de operações do CIEE, e a supervisora da área de relacionamento com instituições de ensino do CIEE, senhora Laura Alves. Encerrando este evento, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde.